bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que está chegando na sua TV Passo Fundo, no seu programa Saúde, que está trazendo a sua equipe já renovada para este 2024. Eu vou agradecer os patrocínios antes de contar quem está aqui. Oficina de Vacinas Crianças e Adultos, Aesthetic Face, harmonização estética facial. Orro by Mr. Ray. Gil Wink, psicologia. Jureci Machado, nutricionista. Dr. André Kuhn, cirurgia do joelho. Adriana Medeiros e Mana Escobar. Claro que a gente está com a nossa psicóloga do time aqui da TV Passo Fundo. Voltamos em 2024. Isso aí. Tudo bom, Gio? Tudo bem, Lívia. Em primeiro lugar, um feliz ano novo para vocês, para toda a equipe aqui que trabalha conosco e para todos os telespectadores. Que esse ano, a gente consiga cumprir todas as metas prometidas ali no final do ano e que a gente consiga ter um bom ano para todos nós. Com saúde mental, Porque a gente tem a nossa psicóloga aqui para trazer um bate-papo leve para as pessoas entenderem e bem do cotidiano dos problemas que estão acontecendo. E falando nisso, há muitos anos já vem se popularizando geral mesmo, até menores a gente sabe que não pode, mas a gente vê eles bebendo por aí. Então a gente vai falar sobre o problema do alcoolismo. Exato. O álcool, a primeira coisa que as pessoas precisam compreender sobre o álcool, Lívia, é que ele é uma droga. Uma droga lícita, mas é uma droga. E que traz inúmeros problemas para a saúde do indivíduo, para a saúde psicológica familiar também, e inclusive muitas vezes algum impacto para a sociedade, para as pessoas também, de forma direta ou indireta, mas pode ocorrer. A questão do álcool, ela tem o lado positivo, É uma bebida de recreação, normalmente nas festas, que nem agora nós viemos de Natal, de Ano Novo, é época de formaturas também. Ela faz muito parte das nossas convenções sociais, de uma forma recreativa. Não há nenhum problema com o álcool quando ele é ingerido de forma adequada. Mas aí eu te pergunto, quantas pessoas você vê que realmente fazem isso de forma adequada? Pouquíssimas. O índice é muito grande e muito maior de pessoas que usam o álcool de forma inadequada do que de forma adequada. Porque o que seria o álcool de uma forma adequada? Numa primeira fase, seria aquela bebida que porque ele tem 3 fases dose dependentes, A primeira fase seria aquela fase onde você toma ali um pouquinho, 1, 2 doses, ou de long neck, ou 1 ou 2 taças de vinho, 1 ou 2 caipirinhas, ou qualquer outra substância, pode ser uísque, pode ser o que for. E aquilo vai trazer uma sensação de relaxamento. E se a pessoa tomou só isso e parou ali, vai tomar uma água e coisa e tal, vai para casa, para os que estão, de repente, aqueles que gostam de dar uma saidinha do trabalho e dar uma paradinha de vez em quando ali com os amigos para tomar alguma coisa, não tem problema nenhum. Só que o problema é que boa parte das pessoas não faz isso. Eu vou dizer que a maioria não faz isso. Porque como traz aquela primeira fase, que é essa sensação do relaxamento, a pessoa diz, mas se eu já tô legal, se eu continuar vai melhorar mais ainda. Então ela vai seguir bebendo. E nessa segunda fase, daí você entra na outra etapa, que é uma etapa onde vai vir assim um pouquinho de euforia, aquela alegria, você ri, abraça todo mundo, brinca, aquela coisa, muitos começam a pagar bebida para todo mundo ali, se tu não tem dinheiro não, fica aí, pode deixar, tá comigo, eu convidei, eu vou pagar, e é aquela coisa e a pessoa entra naquela outra fase. É como eu disse já no programa das compulsões que nós fizemos em dezembro, a saideira nunca para, sempre tá vindo a saideira. Aí a pessoa entra nesta fase. Saindo desta fase, tem uma terceira fase. Que essa terceira fase é a fase onde a pessoa corre o risco, inclusive, de entrar num coma alcoólico. Tá? E lembrando que o álcool é a única substância
que pode levar o indivíduo a coma. Nenhuma outra droga leva o indivíduo a coma. Nem cocaína, nem maconha, nenhuma dessas substâncias. A cocaína, que muita gente diz, ele ficou em coma. Não, ele não ficou em coma, porque muitas vezes ele pode vir a falecer numa overdose, normalmente de arritmia cardíaca. Parada cardíaca. Tá? É outra situação. Mas o álcool, o que nós temos que compreender também é que ele é um depressor do sistema nervoso central. Eu brinco com algumas pessoas, claro que o assunto é sério, mas a gente dá uma brincada para o assunto não ficar tão tenso. E até para o pessoal prestar atenção. Exatamente. O álcool, ele tem aquilo assim, que as pessoas muitas vezes eu digo, tu quer ralar com o teu amigo? É ele dizer, hoje eu tô tristão, acabei com a namorada, levei um fora, rompi um relacionamento. E as pessoas têm a mania, daí se já gosta do álcool, de afogar as mágoas no álcool. Eu digo, o pior que tu faz pro teu amigo é dizer pra ele assim, que nada, esquece isso, vamos sair tomar alguma coisa. Porque depois que passou aquelas 2 primeiras fases que eu citei do álcool, o álcool ele é um depressor do sistema nervoso central. Então daí tu vai pegar o teu amigo nessa fase, chorando as mágoas, se vitimizando, que foi traído, ou que o que eu fiz que ela me largou, que eu fazia tudo por ela, e vai virar o cara chato. Até por um trabalho, perder o dinheiro, alguma coisa assim. Exato, por qualquer coisa, né? Então, as pessoas, que nem eu digo, você convidar a pessoa para beber, a gente entende que as pessoas não são obrigadas a saber que o álcool é um depressor do sistema nervoso central e que isso pode até piorar o quadro do amigo. Mas, na verdade, a probabilidade, conforme a quantidade que for beber, é de piorar esse quadro, porque ele é um depressor do sistema nervoso central, sim. E vamos fazer perguntas e entrar a fundo, não no copo, mas no tema alcoolismo. Fica aí. Na loja tem tudo! Você encontra a linha completa de móveis e estofados para mobiliar sua casa com o conforto que merece. Estamos localizados na Avenida Brasil Leste 232, próximo ao Hospital de Clínicas. Mais informações, acesse nossas redes sociais. escolhe idade. Afeta o ser humano do nascimento à velhice, mas muitas dessas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Rua Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho. Tô de olho, tô de orro, tô de olho, tô de orro. Nunca perco o foco, tô de olho, tô de orro. Vem que eu te provoco, tô de olho, tô de orro. Eu te pongo louco. Tô de olho, tô de orro. Tem Ray-Ban, tem lançamento, tem raridade, tem multifocal também. Orro é mais que ótica, é especialista em Ray-Ban. Essa lente brilha, excelente, com Ray-Ban na pista, sai da frente. Tô de olho, tô de orro, tô de olho, tô de orro. Nunca perco o foco, tô de olho, tô de orro. Vem que eu te provoco, tô de olho, tô de orro. Eu te pongo louco. Tô de olho, tô de orro. Tem Ray-Ban, tem lançamento, tem raridade, tem multifocal também. Orro é mais que ótica, é especialista em Ray-Ban.
Segundo bloco do programa Saúde, que hoje está com a nossa psicóloga-chefe aqui, a nossa titular, a Gil Vink. A gente está falando de uma coisa séria, a gente traz exemplos engraçados, mas está alertando sobre a problemática do álcool e que ninguém a vê como droga, né? E você falou que é um depressor, me assustou essa palavra, é um depressor porque de repente, é uma pergunta leiga agora que a gente não combinou, a gente fica feliz e daqui a um pouco vai lá embaixo? É que assim, existe a curva do alcoolismo. Como eu disse, nessa curva tem essas 3 etapas que eu citei anteriormente. Aquela fase ali de pouquinho que você tomou, que vai trazer inicialmente essa sensação de relaxamento, né? A segunda fase, que é onde a pessoa fica um pouquinho mais eufórica, né? Daí tá tudo assim. Nessa hora tinha que parar de repente. Eu acho que teria que parar lá na primeira, né? Porque naquela última fase, quando que nós estávamos falando que pode gerar um coma alcoólico, inclusive a pessoa pode vomitar, aspirar o próprio vômito, acontecer várias coisas Vários nessa cantores fase morreram aí. assim, Isso. historicamente. Exato. Então, o que nós temos que entender? Ali naquela última fase, como ela é um depressor, a pessoa vai ficar chata. Em cada indivíduo vai alterar o comportamento de uma forma, tá? Tem aqueles que vão ficar hipersexualizados. Eu já escutei casos em consultório de pessoas que são capazes de dar em cima da irmã da esposa. Por que eu estou usando o homem? Porque normalmente a gente vê o homem com mais problema nisso, mas tem mulher que quando dá para beber, bebe mais do que homem, né? Porque vamos lembrar que o alcoolismo pode afetar qualquer A gente está falando de vida real. Isso. Então, assim, de dar em cima da esposa, perder o filtro, perder a noção total, assim, né? Ser capaz de abusar, de assediar uma criança, entendeu? Porque a pessoa tá hipersexualizada, tá? Existe o caso do cara que só é chato, que é aquele que te conta a mesma história, cada pouquinho que ele botar o olho em ti, ele te conta a mesma coisa que ele acabou de te contar, que tu começa até a tentar evitar a pessoa muitas vezes. Nossa! Né? Existem os casos da pessoa que vai ficar agressiva, né? Eu já ouvi casos de pessoas que relatam assim, né? Porque daí, como eu atendo a pessoa que tem o problema com a substância, eu também atendo a família, muitas vezes. E daí da esposa, muitas vezes, relata assim: e daí ele tava assim, ó, só brigando comigo. Se eu olhava pra ele e dizia, por que tu tá me encarando? Se eu parava de olhar, porque eu dizia, bom, ele não quer que eu olhe pra ele, então eu vou procurar conversar olhando para as outras pessoas, vou fazer. Aí ele dizia, o que tu tem que tu tá me ignorando? Então tu vê, a pessoa fica naquela saia justa que ela já não sabe como lidar com aquele indivíduo. E vai propiciar separações, porque chega a um ponto que a pessoa não suporta mais, porque é muito difícil. E lembrando que muitas vezes essas pessoas que a gente está falando, sem o consumo da substância, são pessoas excelentes, pessoas que trabalham, pessoas honestas, o problema é quando entra a substância na jogada. Então, assim, ó, eu considero o álcool uma das piores drogas, justamente por o consumo dela ser liberado, e as pessoas têm muita dificuldade de ter um controle adequado sobre ela, porque nós temos que lembrar que existe uma característica genética importante aí, né? O alcoolismo, ele é hereditário, né? Então, normalmente, quando tu vê uma pessoa alcoolista, tinha alguém lá na família que era, só que talvez nunca foi diagnosticado, né? Então, assim, o álcool vicia, como dizia ali a lâmina anterior, e os efeitos do álcool no organismo da pessoa vão ser diversos, né? E nós temos uma outra lâmina que fala ali, esta lâmina ali, ó, é uma compulsão, onde a pessoa perde o controle, é por isso que ela não consegue parar lá quando ela tomou 1, 2 doses e ela vai seguir bebendo, né? Porque ela desenvolve uma doença compulsiva, como inclusive nós falamos no outro programa. Ela é uma doença onde vai trazer a abstinência no pós. Que é legal ali o Bertoc tirar a legenda,
para ver o que diz ali na... Olha, o Bertoque faz a mágica em segundos, ele é né, Bertoque? maravilhoso, Bertoque. Querido. A abstinência, né, que a pessoa pode ter, vai ser variado os sintomas, mas normalmente o que a gente vê mais comum, sudorese, dor de cabeça, palpitação, né? Tem algumas pessoas que, gente, o suor, assim, é de encharcar travesseiro, assim, no pós, tremedeira, que eles ficam. Então, assim, na abstinência tem muito disso. O tratamento, muitas vezes, algumas pessoas, conforme os sintomas, vão precisar talvez até de uma internação, até fazer uma desintoxicação dessa substância toda que está circulante no organismo, que em alguns casos é mais severa, em outras nem tanto, porque vai depender do quanto essa pessoa ingeriu, do histórico que essa pessoa já tem com esse álcool, né? Se foi um porre hoje, ontem ali que eu tive, e hoje eu tô sofrendo as consequências da síndrome de abstinência disso, ou se eu sou uma pessoa que eu já venho bebendo de forma muito recorrente. E falando também do alcoolismo, as pessoas precisam desconstruir que alcoolista é só aquela pessoa que levanta de manhã e vai tomar cachaça no bar. Não. A pessoa, ela não precisa beber todos os dias, porque toda e qualquer doença tem níveis, né? Leve, moderado, grave, né? Então, assim, uma pessoa, ela pode tomar álcool uma vez lá, digamos que é uma pessoa que teve uma época que ela bebeu muito, ela foi diagnosticada que ela é um dependente de álcool, então ela é uma alcoolista. Aí ela fica lá 2, 3 anos sem beber. Se depois ela começa a dar as paradinhas estratégicas dela, porque às vezes a esposa tá braba, ou o marido tá chateado, a família, a mãe, todo mundo pelas coisas que essa pessoa fez, porque como eu relatei, pode ficar agressiva, pode ficar hipersexualizada e coisa e tal. O que acontece? Pode precisar de uma internação, sim, de um tratamento, às vezes numa clínica, com acompanhamento e tudo mais. A gente volta para falar sobre tratamentos e dicas também para ajudar quem a gente conhece e, infelizmente, convive com esse problema. Tô de horror, tô de olho, tô de horror. Nunca perco o foco, tô de olho, tô de horror. Vem que eu te provoco, tô de olho, tô de horror. Eu te pongo louco. Tô de olho, tô de horror. Tem Ray-Ban, tem lançamento, tem raridade, tem multifocal também. Orro é mais que ótica, é especialista em Ray-Ban. Essa lente brilha, excelente, com Ray-Ban na pista, sai da frente. Tô de olho, tô de horror, tô de olho, tô de horror. Nunca perco o foco, tô de olho, tô de horror. Vem que eu te provoco, tô de olho, tô de horror. Eu te pongo louco. Tô de olho, tô de horror. Tem Ray-Ban, tem lançamento, tem raridade, tem multifocal também. Orro é mais que ótica, é especialista em Ray-Ban. Idade. Afeta o ser humano do nascimento à velhice, mas muitas dessas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Rua Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho.
bloco promete. Primeiro eu vou agradecer a Orro que me veste aqui, é um óculos mais lindo que o outro, e Ray-Ban especial, só na Orro, no Passo Fundo Shopping, no piso 1. Vou agradecer também os nossos patrocínios. Oficina de Vacinas Crianças e Adultos, Estética Face, harmonização estética facial. Orro by Mr. Ray. Gil Wink, psicologia. Jureci Machado, nutricionista. Dr. André Kuhn, cirurgia do joelho. Adriana Medeiros e Mano Escobar. E seguindo a questão de alcoolismo, me assusta e me assustou, e falei contigo agora nos bastidores. É uma droga e é um vício. Sim. E é depressor. Exato. E como lutar, como tratar? O alcoolismo, ele é assim como qualquer outro vício, em qualquer outra substância, porque vamos lembrar também que nem todo mundo que toma, contanto que esteja lá naquela primeira fase, como eu disse, né? Sim. Vai ser um alcoolista, isso vai ser um problema. Não, tem pessoas que conseguem gerir isso de uma forma saudável, que não vai trazer prejuízos e coisa e tal, né? Nós temos que lembrar também que existe uma questão cultural do álcool, né? Quantos pais, né? Eu me lembro que quando eu era pequena, eu digo lá, e com 5, 6 anos, o meu pai gostava de fazer as caipirinhas de limão, adoçada com mel, e dizia, vamos dar aqui um pouquinho para eles não ficarem com vontade, e dava um pouquinho na colherinha. Aí tu veja, gente, isso é um absurdo. Claro que não faziam na maldade, não sabiam nem compreender que isso poderia trazer problemas futuros, né? Porque não tem que estar dando... Que de repente fizeram com ele também, né? Isso. Era uma coisa que faziam. Sim, porque é de família, muitas vezes, né, tu aprende com um modelo e tu não vê aquilo como um problema, né? Aí vamos dar aqui um pouquinho, alguns antigos diziam, vamos dar um pouquinho pra não atacar as bichas. Quem nunca ouviu esse ditado? Meu Deus. Né? Então, assim, mas é um absurdo. Então, os pais, isso muitas vezes já vem de uma questão familiar, e então a pessoa já vai se familiarizando com aquilo. E como nós sabemos que existe um fator genético importante para desenvolver a doença do alcoolismo, aí a pessoa já se familiarizou com aquilo, volta e meia tem um pouquinho, dali um pouquinho, aquele filho já começa a pegar escondidinho um pouquinho mais para tomar, né? Vai aumentando já a dose desde a infância, tomando escondido aqui ou ali, porque sabe que os pais disseram que era só aquela colherinha, mas que isso aqui depois não podia tomar mais, e eles seguem tomando. Então lá na adolescência, alguns já começam a ter problemas bem sérios na adolescência. Imagina! Né? Eu já vi casos de pais que buscam a minha ajuda e dizem assim, eu não sei mais o que fazer com fulano ou fulana. E às vezes o que eles têm? 13, 14 anos. E antigamente era cidade pequena que eles começavam a ingerir álcool novo. Hoje é padronizado, né? É em todos os meios. E como a tendência existe de ir aumentando dose, por quê? Por causa da curva da tolerância. Chega uma fase que tu tomou ali um pouquinho, tu já tá tontinho e coisa e tal, deu. Dali um pouquinho, para você conseguir isso, você precisa ir aumentando a dose. E assim você vai tomando doses cada vez maiores, porque você vai ficando tolerante àquela pequena dose. Então aí é que mora o perigo também. Então quando começa a família já sinalizar, tem um problema aqui, normalmente as famílias vão buscar ajuda quando vê que sofreu um acidente de carro, né? Infelizmente é pela dor, grandes, né? Nem sempre as pessoas conseguem resolver as coisas pelo amor e precisa haver a dor. Então assim, o tratamento. Em alguns casos, quando é numa fase muito inicial, buscando um médico psiquiatra para entrar ali com uma medicação e tratamento psicológico combinado num modelo cognitivo comportamental. Pode ter um resultado, lembrando que esse resultado vai depender do quanto aquela pessoa internalizou que isso é um problema, porque muitas vezes tanto o indivíduo como a família passam pela negação do problema. Vê, não é, né? normal. Não, é uma coisa da Acostuma, fase, da isso. idade, não é um problema, foi só agora. O outro era assim. E começam a procrastinar a busca de ajuda. Então, para ter um resultado, a família tem que estar engajada, os profissionais, e o indivíduo precisa querer se ajudar, porque senão aquilo que for sugerido em terapia ele não vai seguir. A medicação que o médico psiquiatra
prescreveu para ela tomar, ela não vai tomar, né? E que nem eu digo para eles, o remédio dentro da caixinha não faz efeito. E se você vir aqui... Compra e fica lá no balcão. Né? Exato. E se você vir aqui e você ao menos não fizer uma tentativa de seguir o que é sugerido, você também não vai ter resultado, porque fora do consultório... E precisa ter força, né? Ter força de vontade, não vai ter. E os outros também ajudando. Aí Exato. Se a família não está ajudando... É porque o indivíduo vai precisar de uma rede de apoio. Em alguns casos mais severos, vai necessitar sim de uma internação. Alguns fazem, às vezes, uma internação hospitalar, ali por uma semana, 10 dias, e retornam o tratamento em casa. Outros vão precisar de clínica psiquiátrica. Psicóloga, mensagens finais importantes, falando para aquela pessoa que está vivendo, infelizmente, esse problema. Não romantize o uso do álcool. Porque isso pode custar a vida desse indivíduo, isso traz um impacto negativo para a vida da família, para a saúde familiar e também para a sociedade. Gostaram desse tema? Sigam a nossa psicóloga, mandem sugestões que ela traz e responde tudo para vocês, tá bom? Esse é o programa Saúde que a gente finaliza hoje, mas volta logo logo. Até mais! Na loja tem tudo! Você encontra a linha completa de móveis e estofados para mobiliar sua casa com o conforto que merece. Estamos localizados na Avenida Brasil Leste 232, próximo ao Hospital de Clínicas. Mais informações, acesse nossas redes sociais.